Quero mais uma vez agradecer a Deus por essa grande oportunidade de podermos ministrar a sua palavra. Como eu já disse, nós falamos aquilo que é de Deus, nós buscamos aquilo que é de Deus, não buscamos a nossa própria, o nosso próprio ego. Porém, o que fazemos dentro dessa programação é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. O que nós dizemos aqui é aquilo que a Bíblia nos está ensinando, é o que nós buscamos da parte de Deus e é o que Deus espera de nós. Nós queremos passar para você. E eu quero ler hoje, para que nós possamos ministrar e meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero ler no primeiro livro do Segundo Testamento, no livro de Mateus, também o nome hebraico Matityahu. E você pode estar abrindo no capítulo de número 15, do livro de Mateus. Eu quero ler somente 2 versículos, que são os versículos 29 e o versículo de número 30 do livro de Mateus, capítulo de número 15. Eu quero ler com você. Vamos ler então. Pegue a sua Bíblia. Você tem que ter a sua Bíblia, é bom ter a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia e, mais importante, além de ler, você tem que aplicar os ensinos da palavra de Deus, que eles não se moveram. Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, andou por essa terra e acabou morrendo por mim, por você, e a sua palavra permanece viva até hoje, e muito antes dele. O que foi escrito também permanece vivo, porque a palavra de Deus é viva. E Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vale para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos lá para o versículo de número 29, Mateus capítulo de número 15. E Yeshua, ou Jesus, saiu dali e foi para a beira do lago Quinerete, ou Genezaré. Ele subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão se dirigiu a ele, trazendo-lhe mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Eles o colocaram a seus pés e Yeshua os curou. Então, nós vemos essa passagem dentro da palavra de Deus maravilhosa. Jesus, ele estava mais uma vez operando milagres e maravilhas. Nós sabemos que Jesus teve uma função primordial quando veio a esse mundo, né? Nós dissemos no início de nossa programação que Jesus, ele foi o primeiro missionário. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio com uma missão específica da parte do Senhor. Primordialmente ele veio para morrer por mim, por você, para a salvação de nossos pecados. Mas também trouxe consigo grandes bênçãos por onde ele passou. Desde o início do seu ministério, os milagres acompanharam a pessoa de Jesus. E eles então, que passaram junto com eles ali, as pessoas que estavam ao seu lado, pelos locais que ele passou, todos eles sentiram a sua presença. E a Bíblia nos revela que multidões, eles percorriam e iam atrás de Jesus, porque a presença dele, aonde ele estava, algo novo acontecia. Os enfermos eram curados, as pessoas eram saciadas da fome. Pelo menos 2 milagres nós vemos da multiplicação dos pães e dos peixes, onde multidões foram alimentadas por estar na presença do Senhor. Então, como eu disse, primordialmente o Senhor Jesus veio para salvar as nossas almas, né? Veio para a salvação nossa, para a minha, para a sua e para todo aquele que nele crê. Mas também trouxe consigo bênçãos
para aqueles que acreditam, aqueles que estejam ao seu lado. Mas foi só para os dias de Jesus? A Bíblia nos diz aqui que ele estava na beira do lago, né? E ali ele sobe no monte, se assenta naquele lugar, e a multidão então que o acompanhava se dirige, e dá a impressão que eles ficaram abaixo do monte, para ouvir, para ver o que Jesus poderia fazer e o que ele estava fazendo. E quando eles vieram, trouxeram consigo toda a sorte de enfermos, aleijados, trouxeram cegos, mudos e muitos outros, e foram colocando essas pessoas próximos ali onde estava Jesus, essas pessoas necessitadas de uma cura física, né? Eles portavam necessidades de um milagre em sua vida, e sabendo que Jesus veio a esse mundo também, e por onde ele passava, ele operava milagres e maravilhas, eles então trouxeram essas pessoas até os pés de Jesus. E a Bíblia então nos relata que após eles colocarem, Jesus cura a todas aquelas pessoas que foram levadas até a ele. Então é maravilhoso nós sabemos disso, porque ainda nos nossos dias tem acontecido. Nós sabemos que Jesus em sua palavra disse aos seus discípulos que todos os seus seguidores, os seus fiéis seguidores, também poderiam operar milagres e maravilhas, assim como Jesus fez. Ele disse: vocês poderão fazer. E ainda ele disse algo mais. Ele disse que poderíamos fazer até mais do que ele fez. Ele deu toda essa liberdade para a sua igreja, para os seus seguidores, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam, para aqueles que recebem, para aqueles que estão, dispostos a serem usados por Jesus Cristo. Ele foi para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai ser o Consolador, ele vai ser o ajudador. É ele agora que vai estar com vocês. É ele agora que vai fazer a minha presença até vocês. É ele então que vai dirigir. É ele que vai trabalhar em suas vidas, e através dele em suas vidas eu poderei estar operando as mesmas maravilhas. Por isso Jesus diz que faríamos coisas semelhantes a ele, ou até mesmo superior a que ele fez. Então nos nossos dias nós podemos ver esses milagres que aconteceram nos dias de Cristo? Sim, naturalmente. Nós podemos ter em nosso meio milagres e maravilhas. Basta somente as pessoas creem. Porque nós sabemos que as pessoas que se apresentaram até Jesus, eles tiveram fé. Jesus caminhava, estava na beira daquele lago, e ele sobe até o monte, né? E as pessoas fizeram o quê? Ficaram embaixo, aguardando? Não. Quando Jesus se assentou ali, eles se acercaram de Jesus. Nos demonstra então que eles tinham fé, que eles criam que Jesus poderia curar, porque senão eles não levariam, ou essas pessoas que poderiam ir sozinho, até andando, eles nunca estariam ao lado de Jesus se eles não crescem que Jesus poderia agir com eles, se eles não acreditassem que Jesus poderia curá-los, que Jesus poderia transformar a sua vida, mudar a sua vida. Eles não estariam ali. Então nos dá a entender que eles criam nisso. Por isso levaram essas pessoas mais enfermas, com dificuldades, levaram até próximas a Jesus, porque eram os mais carentes, os mais necessitados, aqueles que tinham uma necessidade intensa de uma cura, de uma libertação. E eles então punham
aos pés de Cristo. Quer dizer, levavam bem próximos de onde Jesus estava assentado, e logicamente que ele sempre estava falando da palavra do Senhor, ele sempre estava instruindo aquelas pessoas que achegavam-se a ele, ele estava ministrando a palavra do Senhor para aquelas vidas, sempre trazendo aquilo que eles já tinham conhecimento, mas agora dizendo: é chegado o reino dos céus. E assim, ele, para provar isso daí, com intensidade, ele fazia e operava os milagres e maravilhas. E nos dias de hoje, podemos também, porque como eu disse, Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida, agora através do Espírito Santo. Falou que iria enviar o Consolador, e o Consolador estaria conosco. E a Bíblia nos relata que mesmo após a sua subida, os servos de Deus, aqueles seus discípulos, seus seguidores, os apóstolos, eles então foram usados maravilhosamente em milagres também, não somente na palavra de Deus, porque eles, quando Jesus revestiu-os do poder do alto, do Espírito Santo, quando eles foram batizados, cheios, foram imersos, mergulhados no Espírito Santo, eles também saíram proclamando a palavra do Senhor, dizendo que agora o reino havia chegado a esse mundo, o reino de Deus havia chegado, e Jesus começou a implantar o seu reino, e eles precisavam então estar falando às pessoas dessa novidade, das boas novas. O Evangelho nada mais é do que isso, são as boas novas do Senhor Jesus, porque Ele trouxe as boas novas a esse mundo, dizendo que o Senhor agora estaria reconciliando o mundo consigo, a humanidade consigo mesmo, através do sacrifício de Jesus. Por isso Ele sofreu, por isso Ele passou por esse mundo. O seu ministério, 3 anos mais ou menos, foi até o ministério sofrido, e depois, por fim, ainda ele veio dar a sua vida num grande sofrimento por mim e por você, cumprindo a sua missão, que era trazer salvação à humanidade. Não somente a salvação de nossas almas, que é o mais importante, porque nós sabemos que aquelas pessoas que foram curadas, todas elas já não existem mais. Eles passaram, foram curadas naquele momento, mas chegou o tempo, há um tempo, a Bíblia nos relata isso, né? Que através do pecado, o salário, o pagamento do pecado que Adão e Eva cometeram no princípio e passou a toda a humanidade, seria a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que nós iremos partir deste mundo. Nós somos criados para não morrermos, porém o pecado nos trouxe a morte. Então nós sabemos que todos vão passar por esse fim, né? Vão estar passando pela morte, a não ser aqueles que a Bíblia nos promete, que Jesus promete voltar um dia. Ele prometeu aos seus apóstolos, ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para vos levar, para que onde eu esteja, vocês possam estar também comigo. Então ele prometeu a sua volta, e não somente aos seus apóstolos, mas aos seus discípulos. Paulo explanou maravilhosamente esse momento da volta de Jesus Cristo. Então, a melhor salvação, a melhor cura é da nossa alma, para que nós possamos estar para sempre com o Senhor. Porém, enquanto nós vivemos aqui, nós temos o direito também de viver uma vida melhor. Podemos procurar viver melhor. Sabemos, como eu disse, vamos passar, não sei quanto mais tempo nós vamos viver, não sei quanto mais tempo eu vou viver. Pode ser que amanhã eu já não exista mais. Pode ser que amanhã eu já tenha partido para a eternidade, mas hoje eu estou aqui. Por isso que Jesus disse, né? Nós temos que viver hoje.
né? Esquecemos do passado, porque o passado já ficou, nós não podemos mudar, virou história. O passado vira história. O presente eu posso estar mudando, e o futuro pertence a Deus, né? Então nós devemos preocupar com o dia de hoje. Eu tenho que olhar para a minha vida, fazer uma introspecção da minha vida e olhar a minha vida para com Deus se está bom ou não. Mas mesmo assim, eu tenho esse direito de estar vivendo um pouco melhor. Por isso, Jesus também não condenou aquelas pessoas que o procuravam para que ele operasse algum milagre, para que eles fossem curados da sua enfermidade, para que fosse mudada a sua vida. Ele não se importava com isso. Porém, sempre antes, ele ministrava a palavra do Senhor, porque ele buscava a salvação de almas. E muitos que chegaram até os pés de Jesus para serem curados, que andaram muito, que se sacrificaram para estar ao pé de Jesus, ele, ao ver a necessidade daquela pessoa, primordialmente, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas, muitos até murmuravam, porque ele dizia isso, e eles diziam: quem é poderoso para perdoar pecados, senão o próprio Deus? Aí ele então dizia: para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar os pecados, eu vou dizer a essa pessoa e ela vai ser curada. Então ele acabava curando as pessoas para uma prova de que ele tinha poder para perdoar os pecados. Por isso que hoje nós chegamos aos pés de Cristo, nós chegamos ao nosso eterno Deus e dizemos: Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Por isso, quando as pessoas chegam até nós com as suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas a necessidade da alma, de uma mudança de vida, de uma mudança interior, para um contato com o seu Criador, nós então acolhemos a todas as pessoas e nós clamamos e dizemos, porque Jesus disse: em meu nome curarão também os enfermos, em meu nome expulsarão também os demônios. Então nós falamos da palavra do Senhor, nós explanamos a palavra do Senhor para a salvação das almas, mas não somente isso, nós também podemos orar, e se a pessoa crer, se a pessoa tiver fé e ela nos procurar, nós também oramos para a cura da sua enfermidade, para os milagres, e aí nós fazemos aquilo que Jesus determinou: ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui, mais um momento na vida dessa emissora, né? Nós estamos tomando mais esse momento para estarmos falando do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do grande amor de Deus, que veio a esse mundo não somente para salvar, mas também para curar as nossas enfermidades. Por isso que as pessoas, quando nos aproximam, quando elas nos pedem oração, nós estamos dispostos a interceder por ela, nós estamos dispostos a falar com o nosso Criador, com o nosso eterno Deus, e pedimos em nome de Jesus Cristo a cura daquela enfermidade. E nós cremos, e nós temos vistos milagres e maravilhas acontecerem em nosso meio, não por nós, mas pela misericórdia de Deus, né? Não por nós, mas por aquilo que está em nós, por aquilo que vive em nós, por aquilo que nós demos a oportunidade para que Ele possa estar vivendo e estar agindo em nossas vidas, né? Abrimos o nosso coração para o nosso Deus e abrimos o nosso coração aceitando Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo veio fazer parte de nossa vida, faz parte de nossa vida, e agora, por esse poder de Deus, por essa misericórdia do Senhor, então nós podemos então orar e pedir, e milagres poderão ser feitos em nome de Jesus. Jesus veio a esse mundo e operou milagres e maravilhas. Jesus veio a esse mundo, andou, né, nas terras lá, hoje Israel andou por aquelas terras, e a Bíblia nos diz que ele andou curando os enfermos, e andou operando milagres e maravilhas, de milagres grandes até milagres pequenos. Qual o milagre grande? Ele ressuscitou mortos, né? Nós sabemos que é um milagre muito grande você trazer à vida
àquele corpo que jaz sem vida, que já está abandonado, né? Ao momento de voltar ao pó. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós retornaremos. E tornar vida aquele corpo, Jesus fez esse milagre. E também curou, né? Curou a sogra de Pedro, que nós vemos que aparentemente ela estava com uma dor de cabeça, estava com febre, né? Estava talvez, se nós podemos dizer assim, passando por estado gripal, estando com febre, com dores de cabeça, e ele curou a sogra de Pedro. Então, de milagres pequenos a grandes milagres. E o milagre nós sabemos que não importa o seu tamanho. Nós sabemos que milagre, ele não se explica. Milagre nós cremos. Não há explicação nem científica para o que é milagre. Por isso é chamado de milagre. É algo sobrenatural. É algo que está acima do natural, acima da natureza, acima do que nós podemos medir, do que nós podemos certificar, né? Fisicamente, ou que nós podemos fazer aí experimentos para provar, para ter uma comprovação científica. Nós sabemos que milagre não se explica. Milagre se crê, se recebe e se aceita. Por isso aquelas pessoas seguiram a Jesus e não faziam perguntas, né? Não perguntavam. E certa vez, quando ele cura alguém que foi lhe perguntado algo, foi perguntado, olha para ele, né? Mas aquela pessoa é um pecador, como que ele pode te curar? Indagou daquele jovem que havia sido curado. E aí ele disse, olha, se ele é pecador eu não sei. O que eu sei é que eu estou curado. Eu era deficiente de nascença, né? Chamaram até os seus pais para a comprovação disso. Ele disse, olha, se ele é pecador eu não sei. Eu sei que antes eu não tinha a saúde perfeita, mas agora eu tenho. Então não interessa. As pessoas não perguntavam para Jesus qual era a forma que ele fazia. Eles somente criam no poder de Deus, criam que Jesus poderia fazer. E se você crê que nós agora, fazendo parte desse ministério do Senhor, fazendo parte da família do nosso Deus, da família de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você crê que o Espírito Santo habita em nossa vida, vem fazer morada em nossa vida, e você vir e pedir a oração, né? Pedir, suplicar, nós suplicaremos ao nosso Deus por meio de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo eu sei que a sua enfermidade pode sair. Eu sei que a sua dificuldade, não só problemas enfermos, né? Mas às vezes problemas que nos causam deficiência psíquica, que nos deixam perturbados, que nos deixam alienados desse mundo, né? Jesus pode curar também. Então Jesus cura a depressão? Cura, porque o poder dele vai além da medicina, o poder dele vai além da ciência. O poder dele vai além do que é natural. O poder dele vai além do que o próprio remédio e do que o próprio médico pode fazer para você. Não descartamos isso. Não descartamos os médicos que estão aí. E eu sei que eles receberam também algo da parte de Deus para poder estar aí curando. Tem uma missão importante de curar as nossas enfermidades. Deus deu capacidade aos homens e eles então desenvolveram, né, cientificamente remédios que vêm auxiliar a nossa saúde, que vêm fazer com que a enfermidade possa sair de nossas vidas. Porém, eu creio também que se não for da parte de Deus, você pode procurar o médico e você pode tomar o remédio que você tomar. Se não for Deus na sua vida, se o Senhor não for na sua vida, você não vai ser curado. Quantas pessoas à beira da morte? A medicina já desenganou, né? Os médicos desenganaram. Não há mais remédio que possa curar. Porém, no ele crê. E ao haver a intercessão dos servos do Senhor, ele é curado, né? Por isso eu digo, Jesus está conosco e nós podemos orar por você. E você pode ter uma mudança de vida também. Eu vou fazer uma oração agora. Porém, você querendo,
pode nos ligar e pedir oração. Nós já passamos os telefones para vocês, vamos passar ainda, e você pode estar ligando e pedindo a sua oração. Mas eu creio que o Senhor Jesus, mesmo através dessa emissora, da tela desse monitor que você pode estar me assistindo, seja qual for o momento que você está assistindo, se você crê, Deus é poderoso, porque Ele está com você aí, né? Ele está com você e Ele vai agir na sua vida a partir do momento que você crê. Por isso eu quero fazer essa oração. Como as pessoas chegaram aos pés de Cristo e Ele curou, eu creio que também, segundo a determinação e a ordem que Ele nos deu, Ele nos outorgou este poder. Ele passou para nós, Ele nos delegou poderes que Ele tinha, e maiores ainda do que Ele tinha, porque Ele disse que nós faríamos. Então eu creio também que você pode ser curado nessa hora, e eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos comigo. Eu não sei qual a sua enfermidade, eu não sei qual o seu problema. Uma coisa eu sei, que o meu Jesus, Ele pode estar aí com você nesse momento e curá-lo da sua enfermidade. Ore comigo nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso amado Salvador, eu quero, Senhor meu Deus, nesta hora, nesta grande oportunidade que o Senhor me dá, de estar intercedendo por essa pessoa que está me assistindo através dessa programação, ou mesmo se ela não puder estar vendo, pode estar ouvindo aquilo que eu falei. E eu falei da Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que eu falei está escrito na Tua palavra, eu não falei de mim mesmo. O Senhor deu poder para a Tua igreja, para aqueles que Te seguem, de curar os enfermos. Por isso, eu determino agora a cura nessa vida, no Teu nome, Jesus. A cura dessa enfermidade, a resolução desse problema, que seja resolvido esse problema agora, no Teu nome, Jesus. Todo mal, saia agora, em nome de Jesus. Saia todo mal, em nome de Jesus. Assim eu creio e já Te agradeço, ó Pai, por essa grande bênção. Quero agradecer a você por estar aí, com certeza de que o Senhor Jesus visitou a sua vida e você foi curado, né? Não importa se nunca você me der esse testemunho e eu venha saber. O que importa é que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Continue em nossa programação, ainda temos louvor da palavra de Deus. Agora, na programação dos Semeadores de Fogo, estaremos